eu perguntei o que seria o conceito de dieta low carb, né? Então, você Uhum, falou pra gente dessa restrição de carboidratos e você tocou num ponto que eu acho muito legal, tipo, comida de verdade. Eu uhum. bato nessa tecla, né? Porque se você parar, diminuir com industrializados, a chance de você estar fazendo uma dieta low carb é grande, né? Grande, é. E aí eu ia te Exato. perguntar da diferença, qual a diferença entre low carb e conceito? Esse é variável, depende do autor, né? A low carb, como eu falei, né? Ela é um espectro, né? Grande, depende de cada. Porque assim, a gente não tem uma definição muito certa dessa questão da low carb, né? Tá se estudando muito isso agora, tá muito em evidência, né? Que veio, na verdade, já é uma dieta que é muito antiga, mas que diante das diretrizes nutricionais ainda não se falava, né? E, enfim, ainda tem esses conceitos ainda Uhum. estão sendo finalizados, né? Então, ainda, né, dentro das diretrizes que a gente tem, né, do nosso conselho, ainda não é bem visto isso, apesar Uhum. de que atualmente eu já estou bem mais feliz, porque já está utilizando, né, a low carb para o diabético, né, já existe até guias para os diabéticos usando a low carb, então eu acho que ela está crescendo, né, ela Uhum. talvez daqui a pouco a gente tenha uma definição mais correta, né, do que é Sim. a questão da low carb, né, mas o que a gente tem para ficar mais fácil para as pessoas entenderem é isso, que é um espectro que vai de 0 até 130 gramas de carboidrato de consumo diário. Bacana. Eu gosto muito. Ó, o Ricardo aí, outro Ah, cisne. é, Eu costumo dizer para as pessoas também, você está de dieta, você faz. Eu falo, olha, é estilo de vida. é estilo de vida. Porque vira e mexe a Nutri falava, olha, não faz, eu deixava assim, programado, falava, ó, Nutri, final de semana eu tava querendo dar uma escapada, né? É o chocolate. Essa eu sei bem, Chocolate, você sabe, né? eu sei bem. Então eu tenho cá minhas fraquezas também e, poxa, final de semana eu queria comer chocolate, sorvete com minhas filhas e tudo, não fico me privando, né? Então acho que se você mantiver 5 dias aí na semana, ou pelo menos a maior parte dos dias com esse baixo consumo de carboidratos, acho que já tem benefício, não? E aí é interessante a gente entender o individual, sabe? Porque vamos pensar, você é uma pessoa que é magra, uma pessoa que pratica esporte, né? Que não tem nenhuma doença metabólica. Então, essa liberdade, né, para você é algo que, enfim, não é seu estilo de vida, a sua rotina, ela vai ser uma dieta com menos carboidrato e para o final de semana você fazer as suas farras alimentares ali. Isso para Entendi, você, o seu impacto nisso é muito pequeno. Mas entendi. vamos trazer para a minha realidade, que fui obesa, né? Eu faço uma atividade física normal, não anormal, igual você. Então, assim, eu faço uma atividade física normal. Eu já me conheço, eu sei os meus gatilhos. Então, ou seja, se eu fizer muita farra alimentar, eu tenho dificuldade de me manter na dieta. Entendi. E assim, hoje eu não tenho nenhum problema metabólico. Então, ou seja, se eu quiser fazer uma farrinha, beleza, eu só vou ter uma dificuldade de retorno na alimentação, porque isso me gera gatilhos, isso faz com que eu acabe, né, tem toda uma memória também, né, de querer comer Uhum. mais. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela tem que fazer esse controle. Igual ela toma medicação, ela usa insulina, ela toma medicação, ela precisa de um controle. Então, o que eu digo? É um depende. E quando a gente fala de alimentação, tudo é depende. Não tem como eu falar assim, você pode, o outro também pode. Não tem como eu colocar todo mundo dentro Uhum. de uma caixa, né? Por exemplo, Perfeito. eu tenho atletas igual a você, mas que eles têm um histórico de obesidade. Então, a condução, ela é diferente.
Entendi. Então, essa individualidade, quem faz é realmente o nutricionista. Eu é que vou falar assim, isso aí não tem problema, para você tem, né? Se eu tiver uma pessoa que faz a dieta, mas ela é sedentária, eu não vou, né, encorajá-la de fazer isso. Eu falo, não faz isso, porque você não faz uma atividade física. A gente sabe também que a atividade física ajuda nessa relação da insulina também. Então, tudo depende, né? Mas, de uma forma geral, você não está preso. Isso aqui não é uma prisão. Fazer uma dieta low carb é estilo de vida, como a gente estava falando. Perfeito. Né? E quando a gente fala de estilo de vida, a gente não fala só de alimentação. E esse é um ponto importantíssimo que eu acho que a alimentação me moldou e é o que eu tento moldar os meus pacientes. Então, se você está tentando melhorar a sua saúde, você vai ter que melhorar os pilares dela. Então, praticar atividade física, praticar, pisar no chão, né, na grama, fazer o ground, tomar sol, que é importante que as pessoas não estão tomando sol, beber água, meditar. Então, envolve tantas coisas, né, a mudança de estilo de vida, e a alimentação é apenas uma dessas mudanças que o nutricionista faz. Disciplina. Que exige disciplina, que exige constância, né? Isso tudo faz parte do que hoje eu trago como filosofia de vida aqui, tanto para mim quanto aqui no Instagram, né? A alimentação, ela te muda, porque você começa a ver outros aspectos, mas se você também não tiver mudanças de pilares de estilo de vida, obviamente que a alimentação chega num ponto que você não consegue manter. Por isso que tem muitas desistências, né? As pessoas acabam da dieta, não conseguem manter constância, o que é muito diferente, por exemplo, de atleta, né? Eu atendo tanto pacientes que querem emagrecer quanto atletas. Atletas são extremamente disciplinados. Então, se eu falo para você, Alexandre, come seu chocolate, não tem problema não, eu não posso falar isso. Na segunda-feira volta ao normal, né? Voltou. Vai voltar, porque você, isso faz parte de você, né? Você tem uma prova para entregar. Você sabe que uma prova de um Iron não é uma provinha assim que você vai lá dar uma corridinha de 10 km. Você está buscando performance, você tem uma meta. Então você não está ali para brincar. Por mais que você tenha, né, igual você mandou uma mensagem lá, eu fui no final de semana, num congresso, acabei comendo, engordei, né? Enfim, mas você sabia a bucha que você estava fazendo, então você já correu para que você realmente conseguisse. Então, isso é muito diferente. A individualidade e saber com quem eu estou lidando, ela é extremamente importante quando eu estou fazendo, né, um processo de alimentação com alguém. Legal. Olha só, vou responder uma pergunta da Tânia aqui, que ela perguntou se até 130 gramas de alimentos que contêm carboidrato ou se 130 gramas de carboidrato em si. São 130 de carboidrato em si. Como a Nutri falou, 100 gramas de batata, por exemplo, tem 20 gramas de carbo. Então você poderia comer aí 6 batatas e meia. Se fosse só de batata, né? Só de batata, claro. Se fosse só de batata, 6 batatas. Mas lembrando, né, que a base é de proteína. E aí, o que acontece? As pessoas, elas confundem muito, né? Acham que a dieta low carb é a dieta da proteína. Não é que é a dieta da proteína. É que a base da alimentação, de uma alimentação low carb, é mais proteína. E o que acontece quando você come mais proteína? Você sente mais saciedade. E aí você começa o quê? Espaçar a sua alimentação. E aí é que surge o jejum dentro desse conceito, né? Isso, porque, eu ia perguntar. Né? Esse conceito acaba chegando, eu falo que é de forma natural, né? Que muitas pessoas às vezes querem, eu quero começar a fazer jejum. Como é que eu começo, né? Aumenta a sua proteína. A proteína te dá mais saciedade. Se você busca o emagrecimento, por exemplo, tenta colocar uma proteína mais magra, que automaticamente você vai perceber, né, que a tua fome vai espaçar. E aí você consegue ir fazendo aos poucos o jejum. Com isso você tem uma diminuição, né, que as pessoas falam assim, preciso fazer o déficit calórico para emagrecer. Precisa ter déficit calórico para emagrecer. Mas
quando você tem uma boa alimentação, uma boa refeição, com rica em proteína magra, por exemplo, você consegue espaçar a sua dieta, você acaba tirando uma refeição, e isso já é o déficit calórico. Você já consegue o déficit calórico ali para o processo de emagrecimento, né? E nisso, então, pode desculpe. perguntar? Não, Pode. e com isso você, porque eu coloquei no tópico assim, queima de gordura, tem a ver com isso, com essa restrição de carboidrato? Tem a queima de gordura, aí a gente vai lá para as questões metabólicas, né? Voltamos lá para a insulina. Obviamente que não é tão simples assim, mas para as pessoas poderem ter um entendimento, né, melhor, o que acontece? Por que o teu corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Quando você está fazendo uma dieta low carb. A sua insulina começa a diminuir, né? Você tem uma diminuição da sua insulina, e, ou seja, as suas reservas de gordura, ela começa a ser utilizada, né? A gente precisa de energia, começa a ser utilizada essas reservas, e aí você começa, a que a gente fala, né, produzir corpos cetônicos. Se você está fazendo uma dieta cetogênica, por exemplo, que é mais restrita em carboidrato, que ela gira em torno de 20 a 30 gramas de carboidrato, por exemplo, para pessoas normais e para atletas até 50 gramas, isso vai te levar à cetose nutricional, que é justamente o quê? O seu corpo utilizando as suas gorduras de reserva como fonte de energia. O jejum, ele ajuda nesse processo. E quando você fica de jejum, automaticamente, a sua insulina, ela tem uma tendência a baixar, e teu corpo, precisando de energia, ele começa a usar as suas reservas de energia. Não é à toa que a gente reserva os pneuzinhos aqui, né? Isso faz parte, na verdade, esse acúmulo de gordura corporal, ele é para nossa sobrevivência, né? Então, lá nos primórdios, né, não tinha essa facilidade de alimentação como nós temos hoje, que você abre a geladeira, tem comida ali, vamos comer, né? Não, eles tinham que caçar, né? E depois que caçava, sabe-se lá quando ia, né, novo, caçar, né, novamente. Então, o corpo, ele faz com que você tenha esse acúmulo de gordura corporal para justamente a gente sobreviver. Então, ter essa gordura é uma forma de sobrevivência. É ruim? Não, não é ruim. Isso é bom pra gente, tanto é que se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje, né? Nós já estaríamos extintos. Só que hoje nós temos facilidade de alimentação. Então é por isso que hoje nós vemos né, a obesidade está tão crescente, né, no mundo, porque e já vem desde criança, né? A gente já vê desde das crianças já vindo com uma certa obesidade, justamente porque a gente tem um estímulo da insulina o tempo inteiro, então ela está sempre alta, com o quê? Com os industrializados, porque a alimentação industrializada tem quantidade significativa de açúcar, farináceos, que faz com que suba, né, essa insulina. A insulina mais alta, ela vai captar a glicose, né, que é uma fonte de energia também, levar para dentro da célula e armazenar ela ali, né? Então a insulina tem esse papel, né, de armazenar essa energia para dentro da célula, e aí a gente vai acumulando. E não faz sentido nenhum, né, a gente ir acumulando energia, a gente tem energia para gastar e a gente está consumindo. Então, essa história de comer de 3 em 3 horas, isso existe, mais, né, atrapalhou, né, a população do que ajudou, né, principalmente a população que está acima do peso. Porque comer de 3 em 3 horas, e principalmente dentro do que a gente tem das diretrizes vigentes de nutrição, faz com que você acabe comendo mais carboidrato, tenha maior estímulo de insulina, maiores estímulos de insulina, mais armazenamento de energia. E o que acontece também com a insulina? Porque a insulina tem várias funções. Quanto maior o seu nível de insulina circulante, maior fome você tem. Então é uma cascata. Por isso que as diretrizes preconizam que você tem que comer de 3 em 3 horas, porque, lógico, não aguenta. Você está comendo mais carboidrato, né? E aí acaba toda hora, com
fome. Às vezes eu tenho paciente que Sim. chega, tenho fome de hora em hora, igual o resultado da telecena, né? Então, ou seja, toda hora, porque está comendo muita insulina. E isso a gente vê, por exemplo, nas pessoas que estão fazendo low carb direitinho e de repente elas comem um dia, fazem, né, igual uma farrinha alimentar, no outro dia com Sim. muita dificuldade, porque aumenta a tua fome. Então, são todos Nossa, mecanismos total de isso aí. Eu total, são vivo isso mecanismos. aí. A única, Eu a vivo dando sorte minhas escapadas aí, nossa senhora, no outro dia precisa de outro dia disciplina para voltar. se não Mas olha, tiver, é difícil. as pessoas se assustam quando eu falo, poxa, treinei 3 horas em jejum, agora, recentemente, eu fiz em abril o meio Iron absolutamente em jejum, né? Legal. Então, queimando gordura, né? Queimando Uhum, gordura e o organismo produz seu próprio carboidrato, né? Porque a gente fala produz. que o carboidrato é importante para as funções cerebrais, etc. Sim, mas a gente produz, né? O carboidrato necessário. A Exato, né? dica, hum, a dica estava perguntando aqui sobre o preparo, né? Falou, é difícil o preparo de comida de verdade porque os industrializados são mais atrativos, né? Sim. Na verdade, o que os industrializados a gente tem, né? Voltando antes da gente falar dessa produção de glicose, né, que nós temos. Os alimentos industrializados, vamos pensar, os engenheiros de alimentos, eles estudam, né, como que vai se vender mais, né? Então, os alimentos industrializados, eles têm uma palatabilidade, palavra difícil de falar, maior. Então, ou seja, tem mais gordura, tem mais açúcar, né? Então, ou seja, essa mistura fica muito gostosa aqui para as nossas papilas. Então, o que acontece? Uhum. Sabe aquele salgadinho que é impossível comer um só? Ele é impossível comer só porque ele é muito gostoso. E aí, as nossas papilas, elas identificam esse conjunto, né? Sal, açúcar e gordura. E o que acontece? Manda a mensagem lá para o cérebro, porque Quero tudo é, mais. né, mensagem, tipo, te dá um prazer muito, muito bom, né, comer aquilo ali, e aí você quer mais. Então, ou seja, é impossível comer um só, e eles sabem disso, inclusive até os pacotes, né, eles têm a cor que você vai comprar mais. Então, isso tudo é estudado. Estudado, né? O cérebro para venda, né, de um produto, ele é estudado, ele não coloca uma embalagem azul num negócio que ele quer que você coma mais. Ele coloca uma embalagem vermelha. Então, todas essas coisas dentro da indústria que é para vender mais e mais. A indústria não quer que você Uhum. compre um produto só e depois nunca mais compre. Muito pelo contrário. Aí vem a experiência, né? Então, você comeu uma coisa muito gostosa, depois passa um tempo e fala, Uhum. tô com vontade de comer aquilo ali de novo. E ali vai, né? Então, ou seja, isso é estudado. Essa palatabilidade dos alimentos, ela é estudada. Comportamento nosso também é estudado. E muitas vezes as pessoas não sabem, mas as gôndolas do supermercado, aquela parte que é do meio, né, que a gente passa, elas são, né, a gente coloca as coisas ali mais caras, as coisas que você vai pegar mais fácil. E em corredor de criança, né, que é bolacha, essas coisas, Na as altura coisas ficam da na baixinho. altura dos Sim, olhos. claro. Então, isso tudo, e é interessante porque eu fiz uma MBA em vendas e eu tinha, eu e uma outra nutricionista, e essa nutricionista, ela trabalhava num supermercado e ela me falava muito disso, né? Ela falava assim, Uhum. Letícia, para poder colocar no supermercado, tem estratégia. Estratégia para as pessoas olharem e quererem comprar mais. Então, tudo Sim. isso é estudado para a gente querer comprar mais. Aí você vai lá no negócio do hortifruti, às vezes você chega lá, tem um alface tá murchinho. Aquilo ali vai te dar vontade de comprar? Muitas vezes não, né? Então, Sim. você às vezes vai comprar uma carne, aquela carne talvez não esteja com uma cor tão bonita assim, não vou comprar. Você vai ver um peixe, né? Aquele peixe com o olho murcho lá, não vou, né? Então, ou seja, por quê? Alimentos de comida de verdade
eles estragam mais rápido. Então, ou seja, é mais rotativo. E a gente precisa aprender, né, que se a gente quer ter saúde, a gente tem que voltar para a cozinha da vovó, né, para fazer a comidinha da vovó, porque senão os industrializados eles vão entrar de sola, primeiro, pelo visual, depois pelo paladar, até pelo ouvido. Sabe o crack? Quando você come alguma coisa e faz crack, isso também estimula nosso cérebro, né? Quando alguém está comendo um salgadinho, alguma coisa que faz um barulhinho, você já lembra daquilo, já saliva, já saliva. Então, os sentidos, essas coisas do sentido, eles são estudados, né? E, óbvio, se a gente, por exemplo, tratar os nossos filhos, que hoje, né, tem uma variedade de alimentos industrializados, eles vão crescer, porque eles estão em formação, né? Então, eles estão em formação, vai ter a memória afetiva daquilo ali. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. E, como eu falei, né, as crianças estão cada vez ficando mais doentes cedo, tendo doenças que é coisa de gente mais velha. Inclusive, tinha uma menina que eu atendi faz um pouco de tempo, acho que ela tinha 8 anos de idade, os exames dela, o triglicérides altíssimo, né, a glicose altíssima, e a menina só comia bolacha, né, recheada, só queria comer isso. Aí a mãe, não sei como eu vou fazer. Eu falei, bom, você vai ter que refazer toda, né, a parte alimentar, retirar isso da criança, porque é óbvio que ela não vai querer comer a comida, né, que não tem tanta palatabilidade assim, e que tem que fazer, tem que esperar, né, e ela quer a coisa mais rápida. O pessoal comentando aqui, ó, Senhor, é muita tentação. É muita tentação, gente, a gente está num momento, Alexandre, que é difícil a gente ter o controle, né? E eu sei, porque eu fui obesa, e muitas pessoas que são obesas também, elas têm essa dificuldade do ambiente. Eu falo que a gente precisa ter tem uns aspectos importantes, mas o ambiente, ele influencia, porque total, televisão, né? Mostrando um negócio gostoso. Você tá aqui no Instagram, vendo os negocinhos, você tá vendo um monte de produtos. Comida, né? Você tá vendo um monte de... Então, isso estimula o nosso sensorial. Estimulando o nosso sensorial, a gente tem dificuldade, sim, de colocar disciplina, de colocar constância, isso em tudo, porque a gente né? A gente é sensível a isso. Então, eu, como ex-obesa, eu falo para o meu paciente, se você quer emagrecer, se você quer, enfim, ter performance esportiva, você vai ter, o seu ambiente vai ter que mudar. Você não vai no supermercado, você não vai passar naquelas gôndolas que tem coisa gostosa, você vai ter que ir direto no seu ponto, come antes de ir. Então, essa questão comportamental, a questão do ambiente, ela influencia demais o estilo de vida, né? A alimentação. O Márcio comentando que no livro Comer para Não Morrer, o autor diz que a dieta industrializada de hoje, corremos o risco de nossos descendentes adoecerem e morrerem antes de nós, né? Sim. E a dica está perguntando se você emagreceu com low carb, né? Sim, emagreci com low carb. Porque, assim, 35 quilos. Eu sou formada há 17 anos, né? E por 10 anos eu trabalhei com as dietas convencionais, né? Assim, de 3 em 3 horas. Nem passava na minha cabeça low carb, nada, né? Não passa na faculdade muito, né? Não tem muita coisa. Na verdade não. Eu acredito que hoje ainda se fala alguma coisa, né? Porque está muito em voga, mas na minha época, a gente teve uma época lá que falou de dieta cetogênica, mas aquela dieta cetogênica para epilepsia que usava óleo, né, vegetal, não era essa dieta cetogênica de hoje que a gente tem, né? Então, ou seja, naquela época eu só escutei isso. Né? Então, e se vocês entrarem no Instagram da Nutri, tem vídeo ali, ela mostra e compara. Mostra mesmo, né? Eu mostro porque isso estimula as pessoas. É realidade. Eu sou igual a todo mundo, né? Eu sou uma pessoa super simples, não tem nada para esconder, né? E é justamente isso, para mostrar para as pessoas que enquanto eu estava seguindo as diretrizes nutricionais,
eu como nutricionista, eu cheguei a 35 quilos a mais que eu tenho hoje. E o Alexandre sabe, eu sou um cotoco de gente, né? Então, ou seja, 35 quilos a mais para mim é muita coisa. Eu fiquei, né? Óbvio que teve questões emocionais também que envolvia aquilo tudo, mas quando eu descobri a low carb, foi aí que eu comecei a estudar isso, colocar em prática em mim, né? Então, eu perdi peso em prática em mim, e na época que eu conhecia low carb, eu tinha parado de atuar como nutricionista, porque eu não trazia credibilidade nenhuma para o meu paciente. Sim. Né? Então, ou seja, como é que eu vou falar de emagrecimento? Obesa, né? E o mais interessante, Alexandre, que nessa época eu trabalhava com pacientes bariátricos. Então, ou seja, eu queria tratar quase indo para lá. E eu queria. Os pacientes olhavam para mim e falavam, né, vai você lá para a fila do negócio. Porque justamente, como eu ia tratar. E assim, e o mais engraçado é que, óbvio que teve problemas emocionais ligados a isso, mas eu vivia de dieta. Eu vivia, né, comendo de 3 em 3 horas, e isso me causava uma frustração muito grande, porque eu não conseguia emagrecer, igual a maioria das pessoas. Pessoal e profissional. Tanto é que eu tive que abandonar a minha profissão, né, num período, porque eu não estava mostrando credibilidade naquilo que eu falava, né. Sim. E aí foi estudando, né, e encontrei o blog do Souto, graças a Deus, foi dali que eu comecei, e fui fazendo. Eu perdi 20 quilos nos primeiros 4 meses, foi muito rápido, porque eu já estava cheia de problema, né? Eu já estava com resistência à insulina, né? Minha pressão já não estava legal, eu já me sentia cansada, então já tinha alguns problemas de saúde e eu fico pensando, se eu não tivesse mudado ali naquela época, como é que eu estaria hoje? Eu fico pensando, e assim, e essa mudança minha, ela trouxe mudança para um monte de gente, porque aí eu comecei a trazer aqui pro Instagram, né, eu sou de uma cidade muito pequenininha do sul de Minas, bem do interiorzão mesmo, e na época eu falei, vou começar isso daqui, morrendo de vergonha, e fui, e hoje tá aí, né, cresci aí nas redes. E depois eu comecei a trabalhar com atletas nessa dieta, porque vamos pensar, né? Se pode para o emagrecimento, se faz bem para o diabetes, por que eu não posso trazer isso para o esporte? Né? Porque a gente sabe, né, Alexandre, você sabe muito bem disso, que fazer um Ironman não é algo assim saudável para o corpo, né? É algo. Não é algo que é comum, né? Não é, não é algo comum, não é uma atividade, porque é uma atividade que é muito exigente, né? Exige muito do corpo, né? Tem as questões de estresse oxidativo. Então, como é que eu posso minimizar essas questões de saúde para o atleta? Questão de recuperação, você trabalha, né, com a parte de coluna, a parte de óssea, como eu posso tirar essas inflamações, né, eu te perguntar exatamente isso, se a restrição de carboidratos, porque eu levei isso, eu comecei a restringir carboidratos pensando em eficiência metabólica para o esporte. Eu falei, eu quero ficar mais eficiente, eu quero queimar mais gordura e depender menos de carboidrato, e não quero quebrar no meio, quebrar assim, de ter que parar completamente. Né? E aí eu comecei a entrar na low carb por isso. Mas eu vi que isso me ajudou no sono, no dia a dia, parece que o fluxo de ideias, o pensamento, a disposição, comecei a dormir menos, porque eu precisava dormir menos com a low carb, então, e dores articulares que eu tinha, assim, também diminuíram. E, caramba, exato. Eu tenho que levar isso e é por isso que você está aqui também, porque para o meu paciente que, assim, tem esses benefícios de diminuir a inflamação, você restringir o carboidrato. Sim, o carboidrato é inflamatório? Principalmente o carboidrato. A gente, né, quando a gente fala de comida de verdade, né, a gente está retirando alguns alimentos
industrializados, principalmente os açúcares, né? Os farináceos também são algo, principalmente o que tem glúten, né? Que causam muitas inflamações, tanto na nossa questão gástrica, né? E o que acontece de inflamação dentro do nosso intestino, isso espalha para o nosso corpo, né? Então, tem muitas pessoas que têm essas inflamações, né? De articulares, tendões e tal, justamente porque o intestino está inflamado e isso passa para o corpo. E aí, cada um vai ter um ponto. Tem gente que vai ter muita dor de cabeça, né? Vai ter enxaquecas constantes, tem gente que vai ter problema gástrico, tem gente que vai ter problemas de artrite, artrose, dores, inflamações, fica inchado, retenção. Então, quando a gente faz essa retirada desses alimentos que causam essa inflamação, né, dos industrializados principalmente, a gente vê uma melhora em todos os aspectos, né? No meu paciente que é atleta, assim como você, o que eu vejo? Eu vejo uma recuperação melhor, eu vejo que você dorme melhor, automaticamente você consegue treinar mais, você consegue treinar melhor, e aí a gente entende, as pessoas entendem, então quer dizer que você está falando que low carb é a melhor estratégia para o esporte, por exemplo? Eu não sei dizer. Eu falo que o que eu faço hoje é tratar a saúde do meu paciente. E aí, por conta dele estar bem de saúde, ele melhora, ele está mais leve, ele consegue ficar melhor na bike, por exemplo, né? Uhum. Ele consegue otimizar a busca de energia através da gordura corporal, então ele fica independente de ficar tomando gel, comendo essas coisas, né, que fazem também ter um processo inflamatório. Então, às vezes as pessoas questionam e falam assim, você fala, então você está falando que low carb é a melhor estratégia no esporte? Eu não sei. Eu tô querendo saber. Eu tô querendo saber. Olha, os meus pacientes, eles relatam que sim, que eles estão performando. Mas onde que está o estudo? Né? Porque muitas pessoas falam assim, me mostra o estudo. O cara que ganhou não faz low carb. Cara, eu não tô focando no cara que é o melhor, né, que fez lá o Iron, sei lá, acho que foi 7 horas e pouco. 7 horas e 40. 7 horas e 40. Não tô focando nesse cara. Porque Sim. é diferente, você não treina igual ele, você não vive pro esporte igual ele, você não tem o melhor equipamento igual. Eu tô focando naquele meu atleta, que é um amador, né, que quer ter saúde, que o esporte para ele é algo que, né, ele quer melhorar, obviamente, mas é uma coisa, porque ele trabalha, ele tem a vida dele, mas ele quer fazer o esporte, ele quer melhorar. Então, quando eu trago isso para o meu consultório e eu vejo essas melhoras de saúde, isso é excepcional, né? O paciente vai para um Iron, no outro dia não está estrupiando lá, que não consegue nem subir uma escada. Isso é tudo bem que está tudo doído, mas a dor é muito menor, né? A recuperação é diferente. É totalmente diferente. Hoje, assim, também não tenho essa resposta, tenho estudado bastante, falar, olha, isso é o melhor para todo mundo. Eu acho que não, é individualizado. É individualizado. Eu adoro o estilo low carb, como eu falei. Eu acho que isso me deu muita autonomia na prova. Então, se eu quiser fazer um Iron em jejum, eu vou fazer. Se eu quiser fazer uma prova, eu vou. Mas hoje, para mim, eu vi que eu continuo, termino a prova, mas falta potência, digamos assim. Então, hoje eu coloco, sim, nas provas, eu comecei a colocar, a gente começou a colocar carboidrato, né? Então, a gente está ajustando e chegando ainda nas doses, mas é muito menos do que a maioria das pessoas. Exato. E é por essa eficiência metabólica, por queimar gordura como fonte de energia, isso acho que recupera muito, né? Muito mais rápido. Né? E eu falo que o que a gente tem que buscar hoje para um atleta que faz low carb, cetogênico ou carnívoro é eficiência metabólica. Não é ter medo de carboidrato e não é falar que carboidrato é vilão e que nunca mais eu vou usar um gel, por exemplo, numa prova. Não é isso. Mas quando você se torna eficiente, quando o seu corpo sabe usar a gordura como fonte de energia,
O carboidrato vai ser extremamente estratégico. Então, numa prova, por exemplo, o seu corpo já sabe, né, buscar essa gordura. Você vai fazer uma estratégia, ó, usa um carboidrato nesse ponto, faz um uso de um gel, come alguma coisa. Isso pode ser muito positivo, né? Por isso que a gente precisa de testar, né, com individualidade, né? Ela exige um tempo de adaptação, exige você testar o que vai ser melhor para você. Vamos voltar um pouquinho, às vezes, lá para o Alessandro, né? Sim. O Alessandro, que é o atleta que hoje, né, ele está indo para o Mundial de Ultraman no Havaí, em novembro, né? Ele foi escolhido entre os 30 melhores do mundo, né? Então, ou seja, ele é realmente um atleta muito bom. E a gente, na verdade, ele optou por fazer uma dieta estrita carnívora. E só isso para ele... O que é Ultraman, né? Só para... é pior do que o Ironman. 3 dias de prova você acompanhou. Quais são as distâncias? 10 quilômetros de natação? Olha, vamos lá, que eu não sei exatamente, mas são 10 quilômetros de natação, 400 e lá vai bordoada de bike. 170 e duas... num dia, acho que 270 no outro, alguma coisa assim. Exato, 400 e pouco, gente, de bike. E 2 maratonas. E 2 maratonas no último dia. Então, e aí é interessante ele só você... come carne e ovo, né? Só come carne, ovo e alguns lá. Também. Na prova também. Inclusive, para a prova que ele foi na UB, né? Basicamente, ele fez a prova em jejum, todos os dias. Porque o consumo dele foi muito pequeno de alimentação. Né? Ele não queria, eu até brigava com ele, né? Eu ia dar coisa para ele comer, ele, não quero. E aí ele foi, né? Principalmente no último dia ele não foi em jejum, porque eu fiz ele comer antes, né? Nessas provas eu tenho que ir no primeiro dia ele foi em jejum, começou em jejum por causa da natação, né? Sim. E aí a gente optou por ele ir em jejum, e aí comeu pouquíssimo depois, né, no restante da bike. No segundo dia eu não deixei ele em jejum, falei, não vai, porque, né, vamos precisar, mas comeu quase nada também, e no terceiro dia ele não comeu nada durante a prova, ele só comeu antes, e também que eu não deixei ele em jejum. Mas assim, o consumo foi muito pequeno, porque ele já está eficiente metabolicamente. Sim. Então o corpo dele já busca a energia. Então, para ele que já está adaptado, já tem muito tempo de dieta, para ele fez muito sentido. Então, ele não quis, ele falou assim, bom, eu não quero usar nenhum carboidrato, até porque a gente precisa saber se essa dieta realmente eu vou, né, ir bem. E ele, na UB que ele fez, foi o melhor Ultraman que ele já fez. Ele já fez, acho que, 3 Ultraman. Esse foi o melhor. Né, que principalmente na natação, ele foi muito bem. Então, assim, ele foi muito bem. Ele falou assim para mim, eu quero manter isso, vamos manter pela minha adaptação. Eu gosto desse tipo de alimentação. Não é que é para todo mundo. A gente não quer que todo mundo seja carnívoro. A gente só quer mostrar que existe possibilidade e que as pessoas, né, que fazem ali uma academiazinha rapidinho, né, um treinozinho, elas vão conseguir ter uma vida boa se elas não consumirem carboidrato ou se elas fizerem em jejum. A gente está falando de um cara que faz um Ultraman, né, que coloca o corpo realmente à prova, né? Agora, você não precisa ali comer um monte de coisa para ir treinar 50 minutos, né? E da mesma forma, isso também me deixou muito mais prático o meu dia, porque eu acordo e vou treinar. Tomo um copo de água e vou treinar. Acordo 4h30 e vou treinar. Não preciso fazer meu pão com não sei o quê, preparar comer comida. Nada Exato. disso. E agora, para o Mundial, né, que a gente está pensando ainda na estratégia. Porque ele está com sangue no olho, ele tem para o Mundial. Sim, então, ou seja, ele quer performar. Quer performance, né? Então, ou seja, talvez agora a gente precisa usar, né, algumas coisas para essa performance.
a gente ainda não sabe, porque ele está tirando umas férias agora, depois do ar, um mês de férias, depois que ele vai retornar, e a gente vai começar a fazer algumas estratégias, né? Principalmente que dentro da dieta carnívora, algumas pessoas não sabem, mas o mel pode ser utilizado, porque o mel é o produto da abelha, né? Então a abelha é um animal. Então, ou seja, mel é carnívoro. Então a gente pode utilizar o mel, que é né, que tem um sabor doce, como algo para esse processo, né? Já que ele quer se manter carnívoro. Então, ou seja, dá para a gente trabalhar com muita coisa. A condução, ela é individual, né? Então, eu fico, às vezes, rindo das discussões das pessoas, né, na internet. Faz em jejum, low carb não tem performance. Sim. Cara, mas qual é a condução? Qual está sendo a condução daquele atleta para isso? E a outra coisa que eu falei aqui, a gente não quer provar nada, né? Não queremos provar, a gente quer mostrar que existe uma possibilidade que precisa ser estudado, porque a gente precisa abrir esse leque, né? A nutrição, ela é uma ciência muito nova, então tem muita coisa para acontecer. Só que se a gente ficar esperando alguma pessoa, um pesquisador, falar, vamos botar um cara em carnívoro aqui pra gente ver o que vai acontecer, isso não vai acontecer. Sim. Então, e só um comentário ali para cima de que a carne é inflamatória, produz toxinas. O que você me diz a respeito? Olha, isso aí daria uma outra live, né? Então, ou seja, hoje tem muitos mitos em cima, principalmente da carne vermelha. Vamos queimar esse mito? Tem muitos mitos. Carne inflama, carne para no estômago. Gente, nós evoluímos, né, através do consumo de carne, principalmente né, as proteínas animais. Se não fosse isso, a gente não tinha cérebro, né? Quer dizer, tinha cérebro, né? Nós não teríamos desenvolvido a inteligência, desculpa. Então, ou seja, o consumo de proteína animal, ela faz parte da nossa alimentação, tá? Sim. Então, tem muito mito, gente. O que tem de mito aí do consumo de carnes, principalmente a carne vermelha, é algo que é impressionante, né? É fato que nós somos seres que comemos carne, comemos vegetais, né? Nós não estamos colocando aqui nós como só comedores de carne, mas onívoros, né? Então, a gente come nós precisamos desses nutrientes, tá? Sim. Tem gente, Letícia, eu não gosto de carne vermelha, tudo bem, mas a proteína animal, ela tem que se fazer presente dentro da sua dieta, sim, né? Nós precisamos. Não, pode perguntar? Desculpa, eu fiquei uma dúvida em relação até o mel, e porque eu tenho medo na prova de colocar assim muito carboidrato de alto índice glicêmico, isso me dá pico de insulina e eu dar uma bodeada na prova. Isso tem que a gente. Vocês estão pensando isso na prova também dele ou? Na verdade, outros tipos de carboidrato? Prova, não, outros tipos, mas é muito pouco, viu, Alexandre? A ideia não é colocar muita quantidade, né? É só quantidades bem, bem baixas. Inclusive, tem uma suplementação que chama... É só dar aquela energia que eu queria. Tem um suplementação... Vamos lá, tá super... tá faltando. Mas eu quero um gás, eu quero uma energia. Exato. E aí, a gente vai usar mais esse suplemento que é o Vespa, né? Que o Vespa, ele tem o carboidrato e corpos cetônicos junto. Então, hoje a gente já tem uma suplementação mais específica para isso. A gente precisa levar o mel especificamente, né? Mas tem essa suplementação que é algo bem, bem interessante para resolver. Então, tudo isso a gente vai, né? Nós vamos avaliar para ver. Porque ele vai ter que fazer teste. Como faz muito tempo que ele não usa, então a gente vai ter que fazer esses testes. Mas se a questão do rebote, né, que você falou, isso, pequenas quantidades não gera, porque em movimento você, né, essa questão da insulina, aquela coisa, né, o carboidrato que tem ali bateu e valeu, vai ser utilizado, que você jogar, né, como que jogar vai ser utilizado como fonte de energia ali.
O rebote geralmente pode acontecer no final, né? Então, você consumiu uma quantidade muito grande, muitas vezes as pessoas têm um rebote ali no final. Então, essa é a preocupação que as pessoas têm quando consomem muito carboidrato. No caso ali, vai ser uma quantidade bem inferior do que realmente se é preconizado. 5 gramas de carboidrato é muito pouco. Né? Dentro de um suplementozinho, acho que tem 200 ml, é bem pouquinho. É só Sim. mesmo para dar um gásinho, né? Que é aquele gásinho que você queria. Que era o Verdade. gásinho que você queria. É isso mesmo. Bom, acho que tocamos vários pontos aí de uma diminuição de carboidratos, né? Eu acho que, para mim, o que fez muito sentido foi essa melhora dessa autonomia, essa melhora do desempenho até certo ponto, e praticidade, diminuir a inflamação, melhorar a qualidade do sono e meu dia a dia mais disposto. E eu acho que todo mundo tem que pensar em comida de Comida verdade. de verdade, exato. Você não pode ficar pensando só em nomes específicos, né? Mas eu acho que pensar comida de verdade, pensar em restringir industrializados, restringir carboidratos, isso faz muito bem, né? Isso Exato. aí. E aí você tem, assim, muitas N possibilidades. possibilidades, muitas possibilidades, individualidade, dá para a gente trabalhar. As pessoas elas têm uma visão muito pequena do que é a estratégia low carb, né? É uma estratégia que dá para a gente fazer vários tipos de estratégia. É uma estratégia que dentro, né, de Uhum. várias estratégias, dependendo da individualidade, né? Não quer dizer que você nunca mais vai poder comer uma banana, né? Às vezes as pessoas falam, nunca mais vou Sim. comer banana, nunca mais vou comer batata frita. Mas não existe, você não está preso. Então, só da gente colocar aqui que é comer comida de verdade, né? Você ter uma alimentação à base de proteína com comida de verdade, isso já te relaxa, tá? Aí vai do que a gente precisa fazer para lapidar. Quer emagrecer? Vou usar essa estratégia. Quero performar? Vou usar essa estratégia. Sei lá, quero melhorar uma condição de saúde? Vou usar essa estratégia, inclusive até para o câncer. Sim. Né? A gente tem dietas cetogênicas específicas para o câncer. E digo mais, dentro do espectro da dieta cetogênica, porque a gente tem a dieta cetogênica, a gente tem várias vertentes, uma para cada situação. Então, uma para o emagrecimento, uma para o câncer, outra para a epilepsia. Então, é uma coisa assim que é um amplo tão grande de se estudar e que hoje a gente tem Sim. muitos estudos, né, que apontam uma melhora significativa como adjuvante no tratamento de várias doenças. Então, por que não utilizar? É comida, é alimentação. A gente está falando de comida de verdade. Ninguém está falando que você vai comer um pó que é fabricado. E isso que às vezes me deixa mais pé da vida é que o pó que é fabricado, que vem ali naquela coisinha, muitas vezes as pessoas acreditam muito mais do Sim. que Do eu que falar e, no né, alimento, come né? a sua carne, os vegetais, as frutas. Por que que isso que é o simples, que é o que realmente funciona, é pior, né, do que um pote que alguém inventou, que se você sabe lá se realmente tem aquilo que está Tem falando aquilo ali que na está internet dizendo que tem. que tem, Perfeito, né? eu acho que você fechou. Acho Então que é isso. você. Coma comida de verdade, né? E pensando nessa possibilidade. Se você tem dúvida, experimente por 15 dias. Eu sempre falo, faz 15 dias. Se você não gostar, se você vê que não é para você, pronto, você volta para tua alimentação. E Sim, justamente isso. Você não vai esses ficar 15 preso, dias, né? Que você não legal. tá Olha só, a preso. gente. O Você não tá pessoal com até. uma camisa de força. O pessoal até. Realmente o assunto é muito extenso. O pessoal pedindo mais lives sobre o assunto. Vamos Que lá. legal. Eu adoro fazer live, você Ó, sabe, é que né? a Só me comida de convidar que eu verdade venho. requer planejamento. Isso aqui é da minha esposa que falando que Você realmente. quer. É, Tem que... e, Não gente, é e aí já fácil. respondendo quem falou que precisava de organização, que é difícil fazer, meu Deus, você não tem noção. A Ana faz em meia hora já fez o almoço, o jantar, e do dia seguinte, é muito prático. Então,
você consegue fazer comida muito boa, tanto que a gente tem dificuldade de sair para jantar ou para comer fora, porque é maravilhoso, faz ali uma carne, uma salada, É simples. É o simples que funciona. É usar o da simplicidade. É o retorno, né? De você tá comendo uma coisa que você está fazendo em casa. E isso traz as crianças. E você vê o preparo da comida, você Exato. tocar, você preparar, você ver aquilo pronto. É muito mais do que só comer, né? É muito mais. E aí volta lá no que a gente falou lá no começo, que é a mudança de estilo de vida. Né? Primeiro você muda. Live com a Ana na cozinha, então. Ó! Ah lá, Ana. Vai ter que fazer, Ana. Vai ter que Mas fazer. É isso. É um desafio e ela vai topar, vai ver só. Mas com muito certeza. Bom, Nutri. Muito obrigado aí pelas informações. Eu que agradeço. Adorei a Sempre que precisar, pode. Olha, eu amo fazer live, você sabe que fazer live, eu adoro falar, né? Não é problema, só que tema que nós vamos falar que a gente faz. Se quiser fazer um tema livre, também a gente faz. Se fizer tema livre, a gente fica umas 3 horas aí. 3 horas aqui conversando, eu adoro falar, adoro fazer live. Então, pode me convidar sempre. Muito obrado. Eu que agradeço. E olha, um beijão pra você. Beijo. Bom aí. E pro pessoal que ainda tá vendo aqui, semana que vem a gente vai conversar com um cardiologista sobre avaliação funcional. Vamos falar mais um pouquinho de esporte e um pouquinho de saúde do coração aí para os nossos pacientes também. Que além de alimentação, precisam mexer, né? Fazer atividade física. É mudança de estilo de vida, literalmente. Um beijo pra Ana. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.